Oiê, boa Oi, tarde, tá joia? e Só aí? vou colocar aqui o título, que é, que a gente está falando hoje. Tá. Série Profissões, pós. Produção de som. Muito obrigada. Na verdade eu tive que dar um termo que englobasse tudo, porque tem um monte de coisa na pós-produção de som. E Uhum. eu faço quase todas. Ah, Então, quis dedos devagares para escrever, publicar. Vamos lá. Vou te apresentar. Fixei. Boa tarde para todo mundo. Chegamos hoje no sétimo episódio já da série Profissões, que eu tô trazendo amigos de diferentes profissões para a gente abordar aqui como chegar nessa profissão, se precisa de um curso superior, um curso técnico, como que funciona. E hoje, para mim, uma ocupação, uma profissão que é bem diferente. O Tiago Lorena, que é meu amigo já há mais de 20 anos, e que, apesar dele estar me falando sempre da profissão, eu sempre fala, gente, e aí, o que você faz? Até eu convidei ele me aceitou, falava toda hora, Tiago, vamos explicar. Mas ele vai explicar aqui hoje para mim, para todo mundo. Já tem gente falando aqui que te conhece do Zezão. E assim vai. Vamos lá. Seja bem-vindo, Tiago. Que bom que você aceitou o convite. Pode se apresentar, fala um pouquinho quem é você, como que você chegou, viu como você chegou até aqui, é ótimo, né? Fica à vontade, pode falar de você, da sua profissão e tudo. é, bom, obrigado a todo mundo que está acompanhando. Eu, enfim, eu era envolvido com música desde o colégio, né? Já teve gente que falou aí me conhece do Zé Ferreira. Eu desde o Zé Ferreira eu era envolvido com música. E no colégio já eu tinha vontade de me profissionalizar, mas não como músico, né? Mas na parte técnica de produção e de gravação e enfim. E aí eu busquei um curso técnico nessa área, mas aí nos últimos anos eu migrei exclusivamente para trabalhar com cinema e televisão, mas ainda trabalhando só com a parte técnica mesmo de som para cinema e TV, né? Uhum. E aqui em Uberaba tem curso para isso? Como que é? Que eu saiba, não. É, até tem alguns cursos de audiovisual, mas não tem nada tão específico assim, né? Porque realmente é uma área muito. Até para quem é da área de audiovisual, já é uma área bem obscura, entendeu? Mexer com som, né? E a maioria das pessoas, assim, quando desperta o interesse, elas querem trabalhar com vídeo e, enfim. A parte de som realmente, não sei se é por ser muito abstrato, né? Não é concreto, né? Não é palpável. Então, talvez, não sei, as pessoas não despertem tanto interesse, entendeu? Pode ser também porque paga pior. Mas na hora Não da sei. gente assistir um filme, alguma coisa, faz grande diferença, né? Eu sou suspeito para falar porque eu até defendo que em muitas vezes o som é mais importante do que a imagem. Com a Tem. frequência maior do que as pessoas gostam assim, até né, quem trabalha com cinema e tal, com a Uhum, frequência maior do que essas pessoas gostam de aceitar. Mas eu uhum. acho que o som, inclusive por uma questão de custo-benefício, até porque é uma das partes mais baratas da produção, né? Não é assim, considerando o custo de tecnologia e de equipamento, dos profissionais também que trabalham só com a parte visual, né? Então, iluminação, câmera, efeitos visuais, né? O som proporcionalmente é a parte mais barata, entendeu? Então, assim, considerando a importância que eu pessoalmente vejo, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas assim, considerando a importância que eu acho que o som e a contribuição que o som traz para o filme, entendeu? Um bom som, né? É, eu acho que o pessoal devia prestar mais atenção mesmo, assim, dar mais importância. Tiago, mas só para a gente organizando aqui então, inicialmente. Qual que foi Tá. o curso que você fez? Eu estudei no IAV, que é o Instituto de Áudio e Vídeo em São Paulo.
Inclusive, eu fui para lá exclusivamente, assim, para estudar nessa escola. E aí Uhum. é uma escola, eu fiz em 2002, né? Então já tem muito tempo. Mas quando eu fui com foco em música. E a grande maioria das pessoas que vão para lá vão para aprender a trabalhar com a gravação de música e produção de música. Uhum. Só que depois disso eu fiz o curso de 6 meses, trabalhei uns 6 meses num estúdio de música, né, gravando bandas e tudo. É, Depois eu comecei a fazer faculdade, eu fui fazer rádio e TV e saí da faculdade, né, no terceiro ano. É, E depois eu comecei a trabalhar direto. Aí eu fiquei transitando entre produção musical e trabalhando também com audiovisual. Entendi. É, E aí, mas eu trabalhei desde 2007, 2008, não lembro agora. Foi quando eu fiz um Uhum. estágio, que foi a última vez que foi quando eu saí da faculdade, né? Mas aí eu fiz um estágio aí já na área de cinema mesmo. E depois eu fui fazer um curso técnico na Austrália também, similar a esse que eu já tinha feito em São Paulo. É, E aí quando eu voltei de lá, em 2010, eu fiquei trabalhando com cinema e TV a maior parte do tempo, né? Eu até Uhum. tive muita dificuldade de entrar no mercado de música e foi uma coisa que me motivou a largar totalmente e agora eu trabalho só com cinema mesmo. E legal que a música era uma motivação inicial, né? Era algo que Sim, você achava é, que. E a é, Fernanda fez uma pergunta aqui que eu vou te perguntar e depois a gente volta um pouquinho atrás, assim. Que qual tá. foi o maior desafio que você já enfrentou no trabalho? Ah, isso é muito difícil. Além de ser pago, além de ser remunerado, é, mais difícil. Eu acho que o mais difícil, talvez não um único, mas que é muito recorrente, é, é justamente pelos diretores, enfim, as pessoas produtores e diretores, né, eles às vezes não entenderem o que é que a gente faz, e por incrível que pareça, tem muito diretor com várias obras no currículo, entendeu? Que não Uhum. entende o que a gente faz. Eles não compreendem o que é possível e o que não é possível fazer. Então, o que é mais recorrente e é o maior desafio é, além de explicar isso para eles, é de lidar com o erro muito comum de lá durante a gravação eles não tomarem o devido cuidado para que o som fique com a qualidade mínima. E aí, quando chegar para eu trabalhar, eu poder entregar o melhor possível, né? Uhum. Então é muito comum, os caras não têm cuidado nenhum, né? Não dedicam orçamento, não contratam um profissional especializado para fazer a captação, bota lá Uhum. o primo para fazer a captação e aí na hora que chega na pós ele espera que saia um milagre, entendeu? Ele fala, milagre é só na igreja, aqui a gente não faz milagre, entendeu? Explica uma coisa E então para nós leigos, assim, só para entender. Você fala de tá, audiovisual. O que que é sim. isso? É comercial? É filme? O que é? É tudo isso. Assim, o audiovisual, na verdade, em tese, é qualquer obra que englobe as duas áreas, né? O som e o vídeo. Então, hoje em dia, o que a gente está fazendo é audiovisual agora. Uhum. É ao vivo, mas é Uhum. audiovisual, certo? Uhum. Isso assim, tô falando de uma forma bem abrangente, né? Entendi. Uhum. E, enfim, desculpa, você tinha perguntado o que Não, mais? mas eu queria entender assim o que você trabalha. É, Tá. é em comercial? É filme? Novela? Sei lá, o que que é? O que eu pessoalmente trabalho é com cinema independente, Uhum. então filmes mesmo, e aí isso ficção ou não ficção. E ficção aqui Uhum. que eu digo não é ficção científica, que às vezes, para o leigo, né, sempre que a gente fala ficção, ele acha que é ficção científica, mas
Assim, esse termo é o que não é documentário, né? O que não é Uhum. realidade, a gente chama de ficção, basicamente é isso. Tá. Então, né, drama, comédias, né, terror, geralmente isso é chamado de forma abrangente de ficção. Uhum. E trabalho muito com séries para TV. Então, Uhum. assim, como eu não trabalho com nenhum programa ao vivo nem nada, porque aí isso é só lá na emissora mesmo, né? Eu faço muitas séries para TV e hoje para streaming também, né? Então, para Tem alguma YouTube, série legal assim que Netflix, você. Amazon Prime, Uhum. pode falar. Tem algum exemplo de alguma série, alguma coisa que você já fez que seja conhecido ou não? Ah, conhecida aí é difícil. É, Não, tem aquela série lá que eu te falei que eu até assisti, que eu tava olhando seu site, que foi gravada em Santos. isso, tem. Talvez as mais conhecidas que eu tenho feito são a Rainha da Cocada, que é uma série que era muito popular no GNT, Aham, mas eu acho que os últimos 2 anos eles não tiveram temporada, mas teve assim aham, uns bons anos. aham. É, tem uma que eu pessoalmente eu gosto muito, e inclusive eu já assisti ela várias vezes, que chama Juacas, é uma série da Disney. E assim, é muito, né, adolescente, assim, tipo. Mas eu pessoalmente eu gosto muito de assistir. E é Uhum. engraçado, porque assim, quando a gente trabalha numa série, né, a gente fica meio cansado de ver, né? Porque a gente vê 50 mil vezes a mesma cena, né? Mas eu gosto, eu assisto e me divirto, assim, sabe? E eu, tipo, tenho quase 40 anos, assim, assisto, mas eu gosto. Joacas eu gosto. Tem essa que você falou que é o Desencontros, que foi uma série originalmente que era pra Sony. E aí depois tava passando na Netflix também. Mas acho que saiu do catálogo da Netflix. Acho que só tá na Sony agora. Que já teve 2 temporadas, eu fiz as duas. Uhum. E eu não sei se teve mais. Eu acho que não. Uhum. Legal. Tem duas perguntas de duas pessoas que até estão participando aqui da série, Profissões Comigo. A Marina, Ah. que é orientadora profissional, ela tinha perguntado se você Aliás, trabalha eu aqui. assisti a live dela também. Assistiu? Legal. Assisti. A gente trabalha junto no INEPS e ela perguntou e como que é isso? Ele trabalha em Uberaba fazendo e o Lucas, que é roteirista também que vai participar aqui da série, perguntou como que é o mercado de trabalho para pós-produção de som aqui em Uberaba. Aí ele falou que agora que legal que você trabalhou no Acre. É. Então, aqui, enfim, eu quero até evitar de falar que aqui não tem, porque a realidade é que eu não conheço o suficiente. Entendeu? Porque assim, eu fiquei em São Paulo 15 anos, né, estudando e trabalhando, e vim nos últimos 3 anos que eu estou aqui, e tem sido um desafio muito grande mesmo, justamente me tornar conhecido aqui, ganhar a confiança das pessoas, não é em Uberaba só, né, mas é em Minas em geral, porque o que acontece é que as produções, elas são muito centralizadas em São Paulo e Rio. E aí, às vezes, vão um pouco para o sul também, Porto Alegre, um pouco para Recife, né? Assim, tem algumas coisas que acontecem lá também e tem estrutura para isso. Uhum, Mas, inclusive, quando a gente montou o estúdio aqui, a gente estava tentando descobrir quem que faz filme aqui. Porque a gente viu que tem filme. Existe filme sendo feito em Minas. Mas eu não uhum, conhecia ninguém, né? Então o desafio está sendo justamente esse, de conhecer, saber quem que está produzindo e convencer essas pessoas, entendeu? Mostrar para elas, porque tem uma coisa muito comum, e isso em outras cidades também fora desse eixo Rio-São Paulo, né? Que é, que é pensar que serviço de qualidade só existe nessas cidades. E eu acho que isso para qualquer área, né? Qualquer coisa. Assim, a gente existe esse estigma de que, por exemplo, um estúdio de pós-produção de som, se está em Uberaba, não deve ser bom. Porque se fosse bom, ele estava em São Paulo, né?
tem muito essa mentalidade, assim. E eu, inclusive, um dos desafios que eu assumi para mim mesmo foi justamente de falar assim, não, eu vou mostrar que isso não é regra e eu quero levar o meu serviço aqui, modéstia à parte, entendeu? Eu tenho muito tempo de experiência e, né, eu tenho muito de autodidata também, assim, porque você perguntou, tem curso? Tem, mas os cursos eles são bem incompletos, entendeu? Porque o que forma mesmo é o cara tá lá pegando, fazendo filme e pegando aqueles desafios de todo dia, que cada produção tem um problema diferente. Uhum. Então eu queria trazer esse conhecimento, entendeu? Trazer essa experiência e compartilhar isso, entendeu? Não deixar isso lá represado numa grande cidade, entendeu? Que assim, eu tive o privilégio de poder ir para uma cidade dessa, de morar lá, né? E de trabalhar, fazer faculdade e afins, né? E muita gente não tem, né? E não só, né, questão financeira, mas assim, às vezes por logística mesmo não é viável, né? E isso foi uma coisa que eu percebi, que antes de mudar para Uberaba, eu estava querendo mudar para Florianópolis, na verdade. E aí eu conversando com pessoas, né, que trabalhavam na área lá, elas mesmas falavam isso, falavam assim, não, quando a gente precisa finalizar, a gente finaliza ou em Curitiba, ou São Paulo, ou Rio, né? E aí eu fiquei me perguntando, falei, mas por quê, né? Aí o cara falou, não, porque aqui não tem quem faz, entendeu? Porque quem se dedica, faz, não, eu quero dedicar minha vida a fazer isso, vai para São Paulo e Rio. Porque a demanda de trabalho é muito maior, só que a concorrência também é muito maior, né? Então Uhum. aí cada um aí Aí, tem que começar a botar isso na balança. para todo mundo E entender. Ah, pode continuar, desculpa. não, aí só respondendo, porque acho que foi a Marina, né, que perguntou como é que funciona isso de eu estar em Uberaba trabalhando com isso, né? Aham. É justamente aproveitando o que a internet hoje proporciona. Que é que eu não necessariamente eu preciso estar em São Paulo e Rio para fazer o que eu faço. Eu consigo fazer a distância. Tem algumas limitações que tem que ser levado em conta, né? Mas 80%, 90% do trabalho eu faço à distância sem problema nenhum. Em São Paulo mesmo eu já estava trabalhando assim. Eu tinha um estúdio no apartamento, 90, 80% do trabalho que eu fazia, eu não precisava sair. Eu fazia de dentro da minha casa. Eu não precisava sair nem para receber o material a ser trabalhado e nem para devolver o que eu tinha feito. Era tudo online, entendeu? Muita modernidade, Então, né? é, é bom e ruim, né? Porque, assim, isso é uma desvantagem muito grande também, porque eu tinha entrado nessa área de criação porque vinha da minha experiência na adolescência de ter banda. E a banda é um processo coletivo, né? Tudo que você faz é junto. Mesmo que tenha, que eu não vou citar nomes, mas mesmo que tenha um integrante que não saiba tocar nada, entendeu? Que ele seja muito ruim, mas ainda assim isso é um processo coletivo. E aí a desvantagem do que a internet proporcionou nesse sentido é de que o trabalho deixou de ser tão coletivo, entendeu? Agora ficou muito fragmentado, né? Tipo, a pessoa simplesmente delega a função, fala, ó, você faz isso aqui, me manda pronto, entendeu? Então Uhum. tem essa desvantagem, mas tem a grande vantagem que é de proporcionar que outras pessoas em outros lugares elas possam viver disso, né? E Uhum. possam aprender também, ensinar também, enfim. O Gente, mercado eu tô continua lembrando funcionando. aqui, a primeira faculdade que eu fiz em 2003, pra gente apresentar trabalho em PowerPoint, tinha que, não cabia no disquete. Eu lembro a primeira vez que eu vi um pendrive que dava pra gravar, eu falava, É, ai, que maravilha, agora imagina é. você conseguir mandar um filme. Isso é muito legal. Não, a evolução é muito grande, é impressionante. Eu lembro de. Tudo bem, né? Na época era crime, mas ainda tava. Mas eu lembro de baixar música no Napster, entendeu? Que a gente ficava uma noite inteira, quando baixava duas, três músicas, a gente falava, nossa, baixo daqui um mês eu termino o disco, entendeu? E a gente achava que tinha sido um progresso enorme. Agora, assim, em 5 minutos você ouve tudo, né? Aí não precisa nem baixar mais, tá tudo disponível aí no Spotify, essas coisas. A Helena tinha feito uma pergunta aqui mais cedo, que vai ser um desafio para você aqui depois. Hum. Não, eu que coloquei como desafio na minha cabeça, eu li errado. Ela Ah, perguntou se é você que coloca a música de fundo pra gente chorar, rir, suspense no filme. talvez. Depende, né? Porque igual eu falei, eu trabalho, a pós-produção de som, ela envolve vários especialistas, né? Aham.
em tese, aí tem duas distinções para essa pergunta aí. Hum, Assim, teria duas respostas. Uma é, eu não componho a música. Para criar a música, tem que ter um compositor, e aí esse cara compõe, aí grava, e aí isso é tipo, é a produção de música mesmo, né? Que é o que eu atuava antes. uhum, Mas eu pego essa música pronta e coloco ela no filme. Aí eu posso tanto colocar ela eu mesmo dentro dos meus critérios, onde ela começa, onde ela acaba, eu posso determinar isso, ou o diretor pode determinar isso, ou o editor pode determinar isso é flexível, né? Aí vai depender, cada caso é um caso. Mas sim, assim, de qualquer forma eu tenho que lidar com essa música, porque eu tenho que escolher, essa música ela tem que ficar alta ou ela tem que ficar baixa? Vai ter diálogo durante essa música ou não? Se tem diálogo, essa música ela tem que ficar mais alta ou tem que ficar no mesmo volume da voz? Ela tem que ficar mais baixa? Ela tem que subir devagar ou subir mais rápido, entendeu? Ela tem que descer, assim, abaixar o volume mais rápido ou mais devagar. E isso aí é aí onde entra o meu trabalho mesmo, né? Que é justamente de fazer essas escolhas criativas de tipo qual é a influência que cada elemento do som no filme vai ter, entendeu? Eu tô pensando aqui, o Possum surgiu no Chaves, naquela plateia que fica rindo, pra depois. Também. Não, Gente, então, o que eu acho mais engraçado é justamente ver, é quando eu conto para as pessoas como que funciona o som, né? No cinema e TV. Porque, assim, essas risadas, elas são todas falsas, entendeu? Tipo, ela, assim, a imensa maioria, né? Não tem público, entendeu? Isso aí a gente pega de uma biblioteca, põe as risadas, porque isso é um método de pontuar as piadas, né? Porque hoje em dia, inclusive, essas risadas elas saíram muito de moda. Mas nos anos 90 isso aí era todo programa de humor assim, né? Toda série de comédia tinha que ter essas risadas, entendeu? Então, inclusive em alguns programas que tem público, às vezes a gente insere essas risadas para dar mais volume, né? Para dar mais gente. Ou às vezes o público lá se você pegar, por exemplo, o Sai de Baixo, né? O Sai de Baixo tinha público, porque era num teatro. Só que eventualmente podia ter uma piada que lá ao vivo, enquanto eles estavam fazendo, ninguém achou graça, as né? piadas de Ou, Dani. tipo, poucas pessoas riram, entendeu? Mas no contexto da produção, ou né, assim, na visão do diretor, ele quer marcar aquela piada ali, ele quer que ela seja engraçada. Então aí a gente, né, o Sai de Baixo não era ao vivo. Ele era filmado ao vivo, com plateia e tudo, mas depois ele era editado, né? E aí transmitido como se fosse ao vivo, né? Então, isso é uma coisa muito engraçada, é quando eu conto para as pessoas a ilusão que elas sempre acreditaram, entendeu? Que não é ao vivo, entendeu? Sai de baixo tinha um monte de coisa que não acontecia ao vivo, né? E é normal, isso assim, faz parte da produção, entendeu? Fernanda tá até falando aqui que pensou que fosse ter que vender as risadas originais dela. Ela pode vender. Tiago, só pra gente imaginar aqui certinho o seu papel. Eu tô pensando aqui naqueles filmes de terror que eu não assisto, que eu tenho medo. Aí que vem aquela porta que abre. Que aí vem alguém dando passo. Toque, toque, toque. Uhum. É isso que é mais ou menos? Pra quem Sim, não entende, entender? Abrindo a latinha. sim. Então, de forma bem. É simples. É que Ah, é difícil mesmo para quem não conhece reconhecer como que isso seria feito. aham. Mas quase todos os sons, eles são produzidos. Eles não são, assim, aí a gente está falando do cenário ideal, né? Porque aí, se você pegar cenário independente e tudo, aí é outra história. Mas se a gente pegar o cenário ideal, a gente tem que criar todos esses sons. Porque pode parecer bobagem, mas esse rangido de porta, você pode ter inúmeros rangidos de porta com timbres diferentes, assim, com qualidades diferentes. E isso influencia na forma de contar a história, entendeu? Porque, inclusive, a ausência ou não desse rangido.
por que que no filme de terror tem um rangido? Porque isso cria tensão, entendeu? Então, A Helena, assim, a Helena ele, usou um, ele tem que estar lá. Desculpa, fala que cortou, eu não entendi. a Helena falou um termo muito legal aqui, que é o modulador de emoções. E acaba Isso, que, né? isso, é mais ou menos isso. Porque o. E aí você tem várias ferramentas para fazer isso acontecer, né? Aí isso pode vir da edição, isso pode vir da mixagem, né? Então, assim, tem várias coisinhas que. Pode ser do sound design, que são. Tudo isso são pequenas especialidades dentro da pós-produção de som. Uhum. Mas tudo isso, então, assim, tem uma coisa que eu gosto muito que talvez ajude as pessoas a entender, que é quando você pega aquelas séries de vida selvagem na Discovery, NetGeo. Então, o cara vai lá, passa um mês filmando uma família de leões, entendeu? Quando você assiste isso na televisão, tem cara de um filme, entendeu? Assim, você escuta tudo como se fosse mesmo a natureza intocada, como se não tivesse nenhum ser humano ali. Você esquece que tem gente filmando. Isso é uma coisa muito impressionante do cinema. Quando a história ela é muito bem contada, quando a gente se envolve com ela, a gente esquece que tem uma câmera, que tem alguém filmando ali, produzindo aquilo. Então, em Vida Selvagem, é muito, assim, é muito impressionante você ver como que os caras, na verdade, toda a magia da mentira do cinema, que é o que eu gosto de falar, que o cinema é pura mentira, entendeu? Que mal. É... Não, mas aí é isso que eu acho, assim, eu gosto até de falar disso, justamente porque faz a gente repensar o que que é o contar história, né? Quando você conta uma história, é um ponto de vista, né? É uma forma, você quer contar aquela história dentro da sua forma narrativa, né? Então, se você pegar um desses. Lá, tá o cara filmando e contando a história de uma família de leões, e aí um leão filhote tá aprendendo a caçar, entendeu? E aí ele corre atrás de uma gazela e não consegue. Na realidade, tem várias daquelas imagens ali que elas nem sequer fazem parte do mesmo dia, entendeu? Só que aí que o papel do editor, por exemplo, o editor do filme, não, o editor de vídeo, é pegar todas essas imagens e colocar elas numa ordem que conte a história que você quer contar. Por isso que eu digo que é a arte da mentira, entendeu? Porque não é que você está sendo desonesto, você está contando uma história. E aí o som vem para isso, vem para ajudar a contar essa história. Porque se você pegar o som original dessas filmagens, você vai ver que, na verdade, do lado do Jeep da produção, tem um Jeep com um monte de turista que tá lá conversando, falando um monte, gritando pro leão, entendeu? E tirando foto. Isso tiraria assim, a imersão naquela cena. Isso, Uhum. e aí se você pegar, igual eu falei, isso é filmado durante, sei lá, meses, né? Mais uma cena que o cara pegou material de uma semana de filmagem, ele reduz em uma sequência de caça de 5 minutos. Só que cada uma dessas, às vezes, em dias diferentes, entendeu? E aí, se você pegar os sons de cada dia diferente, tá tudo diferente. E aí desfaz totalmente a imersão do espectador. E aí Uhum. entra o som. Por isso que eu falo que assim, o som, muitas vezes, ele é muito mais importante do que a imagem. Porque nessa hora é que o som mente pro espectador falando assim, ó, esses grilos que vocês estão ouvindo, isso aqui faz parte da natureza intocada na savana africana, entendeu? Que não é, a gente botou tudo isso dentro do estúdio, entendeu? A gente mentiu pro espectador, mas assim, é óbvio que é uma mentira honesta, digamos, entendeu? Porque assim, a gente tá querendo contar uma história, a gente quer convencer ele daquela história, entendeu? E de Então repente, é muito. Eu, pelo menos, assim, foi uma forma que, para mim mesmo, né, na minha formação, foi fácil de eu entender qual era a minha função. Porque até para quem começa, a gente tem que entender isso, a gente tem que entender que a gente está contando uma história. E, e nem sempre a gente tem que ser realista. A gente tem que contar uma história convincente, são coisas diferentes, entendeu? aí de repente eu tô imaginando aqui. Não consegui tirar da minha cabeça Hum. aquele vídeo que eles fizeram a montagem. Os leão é uns bichos interessantes. Uhum. Mas eu tô imaginando aqui. Tá, você pegou gravação de vários dias, condensou no vídeo que quer produzir.
que quer produzir, não, que vai ser o vídeo final, e em algum momento você vai ter que pegar sons que foram gravados e colocar ali, de repente um rugido alto, baixo, o barulho Sim. andando na grama, isso tudo vocês vão encaixando nos momentos certos ali. E Isso. pode ser, Desculpa, pode continuar. e pode ser um som real que você tirou dali mesmo, e você já me falou também que tem uma biblioteca de sons que você pode usar ali naquele momento, né? Então, aí é um outro aspecto que quem é leigo esquece, que é ninguém vai ser louco o suficiente de filmar uma família de leões a 2 metros, entendeu? Eles filmam uma distância muito grande, segura, e aí os microfones, eles não têm condição de filtrar o som para ir lá e pegar o leão mordendo a carcaça do animal que ele caçou. Então, por isso que o nosso papel é importante, porque, né, a gente tem que inserir esses sons, porque ninguém assim, pode me pagar o valor que for, não vou lá perto do leão para ficar gravando ele comendo, entendeu? Senão ele vai me comer também. Né? Então, assim, isso é que eu falo que é uma mentira, entendeu? Mas é uma mentira honesta, né? Porque o cara tá, não é como se ele estivesse inventando, né? Enfim, Eu acho que eu vocês não, iam não vejo entender isso de forma antiética, entendeu? tivesse o som de um pernilongo pra você colocar aí, vocês iam entender por que que eu tô me mexendo tanto aqui, ó, e daí fica mais real, né? E eu tô aqui pra lá e pra cá. E conta aqui pra gente, então, que você precisa de um estúdio, como que é isso? Se é num computador só que você tem no seu quarto, como que... Não, aí a maior parte do trabalho ela pode ser feita num laptop. Um laptop, um fone, né? Computador, fone e os programas específicos para isso. Mas isso pode te limitar no resultado, né? Porque assim, tem uma perspectiva muito diferente. Você tá ouvindo com o fone aqui, né, na cabeça e você ouvir num ambiente, numa sala, entendeu? Com a acústica completamente diferente, né? Então, a maior parte do trabalho dá para você fazer num laptop. Inclusive, igual eu tinha falado que eu queria trazer o conhecimento que eu adquiri, né? Não queria deixar isso represado lá em São Paulo, né? Num lugar que já está abundante. É justamente por causa disso, porque facilitou muito para qualquer pessoa trabalhar, sabe, com isso. Então, é, teoricamente, hoje em dia, qualquer pessoa com um laptopzinho consegue fazer, entendeu? Só precisa do Mas você, conhecimento mesmo. e Aí você, eu tenho uma estrutura, eu tenho um estúdio completo que eu montei ao longo dos anos, que eu consigo fazer mixagem até para cinema também, que aí envolve algumas coisas que não são tão comuns de se encontrar. E, enfim, é isso, assim, não diferencia muito não. Além da estrutura em si, eu uso as mesmas ferramentas que qualquer pessoa usaria em casa, uhum. entendeu? Inclusive é o que torna a colaboração muito fácil, né? Eu É, posso contratar qualquer pessoa em qualquer lugar. A pessoa pode estar num quarto de hotel que ela consegue fazer. mas o estúdio dele não é um quarto de hotel, é uma coisa bem, muito bem elaborada, ele tá sendo humilde. Uhum. Ó, e tem uma pergunta aqui, bem interessante, que o Lucas fez aqui, que eu vou fazer, e depois eu vou fazer do Hernani, que aí a gente já vai mudar um pouquinho de assunto. Tá. Você consegue ver aí, ó, que o Lucas falou. Eu vi uma entrevista de um editor de som que usou rugido de leão para compor o som de um lança-chamas. Você já teve que inventar som assim? Já, inclusive, é uma das coisas que eu acho mais divertidas, mas é uma que é muito difícil e dá muito trabalho de fazer. E aí é complicado no sentido de que, assim, os prazos para entregar tudo são sempre muito curtos. Se você tem tempo para desenvolver isso, entendeu? Ótimo, maravilha. Se não, a gente infelizmente tem que contar com uma biblioteca de sons já pronta, que eu vou lá, busco e encontro uma coisa parecida com o que eu imaginei e uso, né?
Mas Uhum. teve um trabalho que eu fiz, acho que dois filmes que eu fiz que, que eu fiz mais sound design, assim. Um foi o Quem Se Importa, que é um documentário de 2011, eu acho. Acho que foi 2011 que eu fiz. É, que era um filme que praticamente não tinha som. Então pensa em 2 horas de filme vazio, entendeu? Assim, era só gente falando e música, né? Mas tinha um monte de imagens, então tinha som de tanque de guerra, tinha som enfim, de cidade, de gente pulando de paraquedas, entendeu? Tinha de tudo, assim, mas muita imagem. E eu tive que preencher tudo, eu tive que criar som para tudo. Aí alguns a gente faz um som, digamos, realista, né? Assim, como se parecesse aquilo ali mesmo que você tá vendo, só que tem hora que é uma coisa super abstrata. E aí você tem que inventar alguma coisa, entendeu? Eu não lembro o que eu fiz desse tipo assim, eu não lembro o que elementos que eu usei, né? Mas Uhum. eu lembro de ter um trabalho muito grande de desenvolver um som, porque pensa que som que tem um relógio no meio de uma praça passando acelerado, entendeu? Enquanto as pessoas andam em câmera lenta. Não. Tipo, que som, entendeu? Assim, você tem que inventar alguma coisa. E não basta você botar um som de um relógio e um som de multidão, porque não combina, entendeu? Assim, não é que não combina, mas é que acho que né, a mensagem que talvez uma imagem dessa quer passar não é realista. É para ser abstrato mesmo, é para ser viagem, né? Então eu não lembro exatamente, por exemplo, que elementos que eu usei, né? Tem que ter um Mas diálogo bem refinado do, não sei, quem que é a pessoa, sei lá, se é o diretor, quem que é, com você, né? Pra conseguir te apresentar o que é que você vai ter que passar, né? sim, isso é função do diretor. Mas aí vem aquilo que eu falei de que, infelizmente, por hoje a gente poder fazer, né? Tipo, eu vou lá e monto meu próprio estúdio, um estúdio que é menor e tal, mas assim, apesar de ele ser autossuficiente, né? Consegue fazer de tudo, mas não tem mais essa ligação, entendeu? É inclusive um defeito das produções hoje em dia, que é os diretores mesmo não, às vezes eles subestimam a importância de ter esse diálogo com quem está fazendo, quem está trabalhando para o filme dele, né? Eles Ah, simplesmente, resolve aí, me manda e depois a gente conversa, entendeu? eu Aí, imagino que um profissional de qualidade, um diretor qualificado mesmo, não pode ter de forma alguma visão, não, né? não Ou, ó, pode. aí no final, se tiver um tempinho, você mostra o estúdio pra gente. Tá, vou tentar. Agora tem uma pergunta que o Hernani fez, que o Hernani vai participar comigo na live na sexta-feira. Ele é turismólogo Hum, e trabalha com cultura. Que tem a ver uhum, também com uma pergunta que o Matheus pediu para fazer com você. A tá. falta de financiamento dos governos por parte, por parte do governo tem influenciado em seu volume de trabalho? É, eu diria que sempre influenciou, mas bom, eu não vou tentar arriscar entrar no assunto de financiamento, porque não, definitivamente não é um assunto que eu domino, né? Porque Uhum. eu tô na ponta da produção, assim, eu tô numa das últimas etapas, quando se chegou ali e ainda está discutindo lei de, sabe, de incentivo, é porque não tem dinheiro. Porque assim, para chegar onde né, ao ponto de querer me contratar, já era para ter todo o dinheiro na mão, né? É, então assim, eu tenho eu tenho uma visão até muito crítica, na verdade, que é de que eu acho que o cinema, produção audiovisual em geral, né, é uma área muito elitizada. E aí, elitizada em vários sentidos, não só econômico, né? Mas de conhecimento também. E,
E eu acho que trouxe uns vícios muito ruins, que é de as pessoas. Por exemplo, a minha resposta seria: a falta de financiamento sempre influenciou meu trabalho. Eu acho que eu estou divagando muito. Sempre influenciou. Mas eu acho que aí é onde eu acho que eu estava querendo chegar, que é, mas isso é um erro e é culpa da produção. Porque eles têm que entender desde o começo, quando eles estão buscando financiamento, eles têm que entender a importância de quando se chega nessa etapa da produção, entendeu? E aí isso vale para várias coisas, né? Eu não estou só puxando a sardinha pro meu lado, não. Mas Uhum. eu acho que é, talvez por ter muita por ter uma cultura muito elitizada no cinema, entendeu? E, querendo ou não, convenhamos, assim, é difícil para uma pessoa viver sendo diretor de cinema, entendeu? Porque é muito volátil, entendeu? Você não Exatamente. sabe se você vai conseguir dinheiro para fazer o filme. E você tem que viver, entendeu? Você tem que pagar suas contas, sabe? Então, inevitavelmente, é pessoas que têm condições de ficar meses sem ser pagas, né? Ou quando elas são pagas, elas recebem muito, né? Porque assim tem que compensar pelo período de vacas magras, né? Uhum. Então é muito difícil, assim, porque a minha resposta para essa pergunta seria sempre influenciou, mas eu acho que não é só culpa da falta de incentivo. Eu acho que as produções, os produtores, diretores, todo mundo envolvido tem que amadurecer, entendeu? Eu acho que eles têm que entender isso, a responsabilidade que eles têm, porque eu vejo muito uma postura de quem trabalha no cinema como se o Estado fosse somente uma obrigação do Estado de fomentar a cultura. E elas não se olham e não pensam em si como responsáveis por manter essa cultura funcionando. E aí nisso entra também o respeito que elas dão ao dinheiro que elas conseguiram, né? Porque assim, inclusive eu e a Gabriela, que a Gabriela trabalhava comigo até pouco tempo, a gente teve em BH, fomos numa feira lá e tal, e a gente ouviu críticas nesse sentido, de gente falando, ah, mas o Estado tem que ir lá dar a grana. Eu falei assim, não, compreendo, eu concordo também, o Estado tem que fomentar, entendeu? A cultura é muito importante. Só que a gente tem que lembrar também que na hora que a gente pega esse dinheiro e aplica muito mal numa obra, a gente também está sendo desrespeitoso com aquele esforço do Estado. Porque a Ancine tá cheia de gente muito boa lá, querendo, né, incentivar e liberar, sabe, avaliar se a obra, se a prestação de contas está tudo ok, entendeu? Só que tem muita gente envolvida que eu acho que simplesmente é como se fosse uma mesada, eu recebo dinheiro, faço o que eu quiser, entendeu? E não é assim, eu acho que falta muita responsabilidade também, entendeu? Bacana. Em vários setores, né? Não só na cultura. É, sim. E eu tô pensando aqui, porque pelo nome pós-produção, vem na cabeça da gente que você vai entrar depois. Mas, Uhum. se eu for pensar num filme, eu ia já pensar assim, por exemplo, tá, eu já vou criar esse filme pensando em todas as etapas. Você tem esse contato inicial já com os diretores, roteiristas, tudo, ou é depois do filme feito mesmo? Não, o ideal era que já tivesse esse contato antes, mas isso é uma exceção. A Isso é maioria. raríssimo, assim, geralmente os Uhum. caras. Acho que entra um pouco por causa disso que eu tava falando, de que quando o cara consegue o dinheiro, né? Ele não planeja isso, sabe assim? Ele até faz um orçamento inicial com uma pessoa qualquer, que aliás já aconteceu comigo, que a pessoa pede um orçamento, eu dou o orçamento, mas ele fecha com o outro, Uhum. entendeu? Porque na hora de aprovar a verba, ele consegue a verba, mas ele administra mal esse dinheiro ou subestima os custos, enfim, sei lá, pode acontecer qualquer coisa, que na hora de fechar com alguém, ele fecha com outra pessoa, porque ele não tem condição de pagar aquele orçamento. Ou, enfim, ele entra em algum outro tipo de acordo, né, comercial, com outra empresa, entendeu? Porque às vezes acontece também de tipo, eu tenho uma estrutura pequena e, assim, ela é muito específica. Só que tem às vezes produtoras de som que tem um estúdio dentro delas.
Então, às vezes essa produtora, ela consegue ganhar de outra forma, ela consegue entrar como sócia de uma obra, né? Ela consegue entrar como coprodutora, então ela consegue dinheiro de outras formas que não é exclusivamente do trabalho do estúdio, apesar de ela também oferecer esse serviço, né? Uhum. Então, às vezes, é isso que eu falei assim, de que pode ser que no decorrer de uma obra chega num ponto que os caras falam, pô, a gente não consegue pagar aquele orçamento, mas vocês podem entrar como coprodutor, né? Só que isso é uma outra área que eu não tenho, né, experiência nenhuma. Uhum. Mas é uma forma de compensar o pagamento mesmo, o tutu lá, entendeu? O cara deu menos, né? Mas a produtora acaba se tornando dona também daquele filme, daquela série. Teve algum filme que você já teve que participar ali com com os atores para fazer a captação do áudio, sei lá qual que é o termo que usa? Ou não? Ah, só na faculdade. Eu não. Fora, quando eu entrei na profissão mesmo, eu nunca fiz. Só faço, é pós mesmo. Mas eu Inclusive acho. para. Ah, pode falar. Desculpa, pode falar. Porque eu imagino que fica bem mais realista, né? O som obtido com qualidade ali no momento que foi feito. Não sei, na minha cabeça, leiga. É, a captação, é, o objetivo principal da captação, se tem diálogo, se tem fala, né? Tem personagens falando, é a fala. E ponto Uhum. final. O resto, se der bem, se não der, desencana. Não precisa preocupar, entendeu? Porque Nossa. isso é o mais difícil, porque imagina você faz um filme com a Fernanda Montenegro, né? E capta mal a voz dela. Não existe voz dela em banco de som, entendeu? Só que se você não pegou um som de uma porta batendo, paciência, você vai lá no banco de som e acha esse som lá, entendeu? A porta não é importante, o importante é a Fernanda Montenegro. Então, o importante é a voz, né? Então, assim, a captação, ela tem que ser focada estritamente na voz. O resto todo dá para substituir. Ah, já sei, E vamos aí, editar o inclusive, filme. Vamos editar esse vídeo no final, você põe minha voz bem bonitinha, então tá. não, já tá bonita a sua voz, já não precisa trocar, não. Eu posso deixar ela mais fininha, mais aguda, mais Coitado. grave, deixar com a voz de monstro, entendeu? Se você quiser, eu posso colocar. O Hernani falou aqui que muito bacana a sua resposta sobre os orçamentos, porque tem o famoso três orçamentos, né? E Sim, acaba eu que vi tem ele. até as instituições que combinam entre si ali, vão passar os três quem ganha, É, e qualidade às é vezes. eu até tenho que confessar que eu entrei pro conselho aqui da Fundação Cultural, apesar da minha experiência ser muito dentro do estúdio, né? Mas eu tenho uma visão muito crítica nesse sentido, sabe? Eu acho que quem conseguiu entrar no cinema, porque é muito difícil entrar e se manter, porque o conhecimento é restrito, né? Eu ainda tenho uma vantagem muito grande que é eu sou muito fluente em inglês, então em inglês você encontra muito material, mas em português tem muito pouco. Então, para quem mesmo quer ser autodidata, entendeu? Quem conta só com português tá ferrado, entendeu? Aham. Então eu sou muito crítico porque é muito difícil entrar e mesmo pessoas que vieram de classes mais baixas, entendeu? Que vieram de alguma comunidade, sabe, que se virou nos 30 e conseguiu e faz filme bacana e tal, sabe assim, você vê que as pessoas têm talento, mas eu acho que é muito fácil cair nessa postura elitista da coisa, sabe? Tipo, sou diretor de cinema. Meu amigo, com todo respeito, entendeu? E daí? Tipo, você tem que encarar isso como uma profissão que você escolheu, que é uma profissão privilegiada, entendeu? Uma posição quem tem certas facilidades, entendeu? E eu acho que a gente tem que ter essa realidade em mente, sabe? Tem que pensar que você está trabalhando e paciência, assim, como eu, como você, como, né? Qualquer profissão, umas recebem mais, outras menos, tudo bem. Aí é uma questão de mercado, mas acho que de postura, né? Eu acho que as pessoas
Tem que ter a humildade de falar, ó, tudo bem, eu respeito seu trabalho e você respeite o meu e a gente vai fazer o que a gente puder juntos, né? Então, esse negócio dos orçamentos eu acho muito. Eu vejo muita gente assim com essa postura muito de, mas a Ancine não liberou. Mas, assim, nessa feira mesmo que eu citei antes, né? Lá em BH, a gente viu, eu vi um advogado lá num dos painéis, ele comentando o tanto de problemas que a Ancine tem. Que não tem nada a ver com as questões ideológicas, né? Nada. É questão administrativa mesmo. Não tem gente suficiente para avaliar os projetos, entendeu? Não tem, assim, a prestação de contas é muito nebulosa. Tipo, a gente procurou em portal da transparência, procurou em vários lugares e não tem certas informações, entendeu? Do tipo, se eu for pago, até onde eu entendi até agora, e eu perguntei para esse advogado, que o cara é especializado nessa área, né? Eu perguntei para ele, falei assim, ó, se eu receber para fazer um filme, eu tenho minha empresa, tenho meu estúdio lá, se eu sou pago com verba que foi liberada pela Ancine, entendeu? Isso aparece na prestação de contas, aparece meu CNPJ lá? E falou, não, né? Então você vê que assim, tem muita crítica para ser feita, né? E eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, tem que respeitar o dinheiro que eu defendo com unhas e dentes. O Estado tem sim que trazer incentivo. Tem sim que financiar, entendeu? Tem que estimular a produção. Mas a gente tem que assumir a responsabilidade desse dinheiro que a gente recebe, entendeu? Acho que não tem Sendo. que deixar só pro Estado, não. Uhum, muito bom. Enfim. E essa vai ser minha plataforma como conselheiro da Fundação Cultural. Bacana. Muito bom. E você sabe quando vai começar? Não. Não. Ainda tá tendo Ó, eleição, eu não sei ainda. a gente está na reta final aqui, tem mais uns 8 minutos. Vixe. Tem mais alguma questão assim, alguma observação sobre a profissão que você acha que é interessante falar, que não teve tempo, ou alguma coisa que eu te cortei, você estava com raciocínio e. Não, na verdade eu tava tão nervoso que eu tava com medo de ficar vazio, assim, de não tá, e eu nem vi que já passou o tempo. E eu ficaria mais umas 2 horas falando aqui. Mas Ai, enfim, talvez uma coisa só para explicar é a diferença entre a pré, a produção e a pós, ah, que são 3 etapas diferentes, né? A pré-produção é tudo que acontece antes de você começar a filmar. Então, se você precisa fazer formar o elenco, entendeu? Isso vem na pré-produção. Você precisa desenvolver roteiro, pré-produção, arrumar dinheiro, pré-produção, entendeu? Então, tudo antes de você começar a filmar, de forma genérica, a gente fala que é pré-produção. Começou a filmar, fala, beleza, então a gente determinou tudo, fez aqui todo o plano de logística, onde que a gente vai filmar, o quê, quem que vai estar em cada cena, faz storyboard, faz tudo. Tá, dali pra frente, então a gente chama de produção, que é filmar de fato. Então aí vai ter iluminador, cenografia, é, como é que fala? Nossa, me fugiu. Figurinista, é, inclusive coisas que a gente esquece, né? Que é comida, tipo buffet, transporte, entendeu? Tudo isso, em tese, entra na produção, que é quando você está fazendo o registro do material, quando você está criando o material para ser editado, para se transformar num filme. Isso que é a produção. Produz esse material para virar um filme. Aí a pós-produção é toda a edição, então você vai editar todo o filme primeiro, vai montar, né? Então você vai pegar todas as cenas, colocar na ordem que você acha que deve ser. E aí isso vem do diretor, às vezes vem do editor. O editor às vezes tem uma autonomia muito maior do que, né, dependendo do tipo de relação que ele tem com o diretor, ele pode transformar completamente o filme. Até reza a lenda que o Tropa de Elite foi um filme que foi mudado completamente na edição, em comparação com o que estava no roteiro inicialmente. Né, e foi um sucesso muito grande. E aí da edição, aí vai ter também correção de cor, colorização, né? Então assim, porque existe a imagem certa, onde branco é branco, amarelo é amarelo, azul é azul,
nos tons certos de cor, mas aí você pode dar uma cara para aquela imagem. Tipo Matrix, onde tudo é verde. Tipo, o branco do Matrix não é branco, é verde, né? Um, um tom de verde. E aí entra também a pós de som. Efeitos especiais, né, de visuais, computação gráfica, tudo isso vai na pós-produção. E aí o som também. E aí o som, tem dentro do som já tem várias outras especialidades também. Muito bom. Enfim, eu não sei, por mim eu ficaria mais uma hora aqui explicando e contando, porque eu me empolgo, entendeu? Não, e muito obrigada, assim, porque por várias vezes eu pergunto alguma coisa ou outra, passa outros dias eu pergunto a mesma coisa, mas é de pouquinho em É, pouquinho. Hoje a gente teve tempo, assim, de falar bastante, ter uma compreensão maior de como que isso funciona, saber que tem uma pessoa, um profissional dedicado a essa ocupação, a fazer isso, e foi muito legal a forma, assim, que você explicou pra gente, bem interessante. E, e aí, vai mostrar o estúdio? mostra. Não, eu até peço desculpa para quem acompanhou, que é difícil mesmo explicar o que a gente faz. Porque é muito abstrato, entendeu? Eu teria que, assim, né, pegar o computador e mostrar, de fato. Eu já expliquei para minha mãe umas 20 vezes, ela até hoje não entendeu. E assim, mesmo com ela entra no estúdio, eu mostro, então, tá vendo, mãe, dá para fazer isso aqui, ó, se eu quiser e tal. Aí ela fica assim, tá, sabe? Tipo assim, fingindo que entendeu e não entendeu nada, entendeu? Assim, eu sei, é difícil mesmo, entendeu? Eu mesmo, no começo, eu lembro de uma vez o cara me explicou um negócio que eu fiquei, cara, como que você consegue fazer isso, entendeu? Assim, até eu aprender o que a tecnologia, né, podia fazer, né? Aí agora, né, assim, para mim é natural, mas no começo eu mesmo também ficava boiando. Mas enfim, infelizmente não teria que ser um negócio mais mão na massa para entender 100%, entendeu? Mas espero que tenham entendido do meu melhor. Foi ótimo, muito O, bom. o estúdio em si, vamos ver se dá pra ver, porque o estúdio é meio caverna, né? Tudo escuro. Uhum. E tem uma telinha, tem um defunto ali de um filme. Ai, deixa eu mudar aqui o tripé. Basicamente, computador, eu uso isso aqui o dia inteiro, todo dia, mouse. Você vê, não tem nada de muito complexo, não. E aí tem algumas coisas ali que se conectam no computador para produzir som. Uhum. E é isso. Bagunças, nunca dá Ah. pra ficar arrumado. Sempre tá bagunçado. E tudo com a questão. Ah, e não, e o mais importante do estúdio, Ah, que é o Macarena. Macarena, parceirão. Macarena, dá oi aí, Macarena. Ele que é o dono do estúdio, na verdade, né? Ele finge de múmia, né? Tá representando Ele não gosta de câmera, ele odeia câmera. bom demais. E massa que teve que trabalhar toda a questão de acústica, né? Pôs, sei lá como que chama os negocinhos. Sim. Aham, É, tem esses painéis aí que é pro tratamento acústico. aham. Senão ia ficar parecendo um ginásio aqui dentro. Tá, obrigada por mostrar pra gente. Tiago, queria aproveitar esses Não, minutos finais para lembrar que a Gabi Moraes, que é a ilustradora que conversou comigo uma semana e pouco, que a gente fez o episódio, ela propôs a gente levantar verbas para o Lar André Luiz, que é uma instituição que cuida de idosos, e uhum. quem fizer a doação vai concorrer a caricaturas que ela vai fazer. Então entra no meu perfil, lá tem a explicação. Até dia 12 o depósito, manda pra gente o comprovante e aí você vai estar participando do sorteio. Aí lá fala valores, tudo certinho. Mas Uhum. muito obrigada, faltam 27 segundos para encerrar. Eu Agradeço. posso só deixar um último recado? Vai lá, 20 segundos. Eu não tenho Instagram pessoal, eu cuido do Instagram do Macarena. Mas quem quiser fazer pergunta pra mim, né, tiver curiosidade, interesse de conhecer, sei lá, é só mandar mensagem que o Macarena responde. Uhum. Isso